e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Quem estava servindo? Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Diga comigo: enquanto Marta serve, Lázaro está à mesa. Agora observe que surge uma terceira pessoa no texto, e o versículo 3 diz: então Maria. Qual o nome dela? Maria. O que é que ela vai fazer? Tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ela ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Perceba o cenário: Marta servindo, Lázaro assentado à mesa, e de repente aparece Maria. E onde Maria está? Nos pés de Jesus. E aí o texto conclui dizendo que esse ato de Maria vai provocar uma reação no ambiente, e encheu-se a casa com o cheiro, ou do cheiro do unguento. Diga comigo: Marta servia, Lázaro à mesa, Maria aos pés. Isso fala de três dádivas. Marta fala de serviço, Lázaro fala de comunhão, e Maria fala de adoração. Serviço, comunhão e adoração. Se assente adorando a Jesus. Meus irmãos, é do conhecimento dos leitores da Bíblia que Jesus está aproximando-se do ponto ápice de seu ministério. Ele que se preparou por alguns tempos em seu ministério terreno para justamente cumprir o propósito primordial que o Senhor Deus havia estabelecido. Olhe para cá, toda atenção é pouca. E cumprindo-se, ou na iminência de cumprir este propósito, Jesus resolve caminhar em direção a Jerusalém. Porém, antes de entrar em Jerusalém e cumprir todos os rituais necessários naquela semana conhecida como a Semana da Paixão, Jesus resolve, antes de ir para cumprir o propósito do Pai, resolve passar na aldeia de Betânia. A aldeia de Betânia, que estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e neste lugar havia uma família muito conhecida, muito amada pelo Mestre. Jesus, entrando em Betânia, como bons judeus inseridos no contexto judaico, eles resolvem, sempre quando fizeram a oportunidade, resolvem fazer um banquete para Jesus. E fazendo um banquete para Cristo, se entra em cena o texto que nós acabamos de ler. Perceba que Jesus estava dentro da casa, e como é bom quando nós percebemos que Jesus está dentro da casa. Jesus estando dentro da casa, o banquete posto à mesa, e de repente surgem no texto essas três pessoas, esses três personagens. Marta, como de costume, o banquete posto à mesa, e João diz que
enquanto Cristo está banqueteando, pois fizeram-lhe ali uma ceia, Marta estava servindo. Nós encontramos em Marta a primeira dádiva que emana da vida cristã, que é a dádiva do serviço. Interessante é que, estudando sobre Marta, nós perceberemos que, após uma análise comportamental de Marta, perceberemos que Marta é o tipo daquela mulher proativa. Pode perceber que em praticamente quase todas as vezes que a Bíblia faz menção de Marta, ela está fazendo alguma coisa, ela está produzindo, ela está servindo. Encontramos em Marta a dádiva do serviço. Isso é extraordinário, porque há quem diga que quem não vive para servir, não serve para viver. E Marta carrega consigo este princípio, neste ato de servir, pois entendemos, e o nosso próprio mestre nos ensinou, que melhor do que ser servido é servir. E Marta carrega consigo este princípio, e ela não vai servir de qualquer maneira, ela não vai servir a qualquer pessoa, ela vai servir a Jesus de Nazaré. Se já é bom servir, eu penso que melhor ainda é quando gastamos as nossas forças, é quando gastamos as nossas energias em um ato de serviço a Cristo, a sua obra e o seu reino. Isso é extraordinário, porque Marta não serve por causa do cargo, Marta não serve por obrigação, Marta serve por espontaneidade. Ou seja, Marta é envolvida, e por que não dizer direcionada, por um sentimento de alegria e um sentimento de gratidão. Logo, ela não vai servir por obrigação, ela não vai servir porque não há outra opção, ela vai servir por alegria, ela vai servir por gratidão. Penso que aqui está um princípio indispensável no reino de Deus. Eu sei que o cargo carrega consigo sua função, e por que não dizer sua importância, mas não podemos servir por causa do cargo, não podemos servir por causa da posição, porque se servimos por causa desses atrativos, se um dia o cargo nos for tirado, nós deixaremos de servir. Se um dia a posição nos for tirada, deixaremos de servir. Mas Marta não está atenta a esses algos paliativos. Marta está envolvida por um sentimento de gratidão ao bom Deus. Logo, se ela vai servir com alegria. E aqui eu lhe digo algo esta noite: não sirva por obrigação, não sirva por outros motivos, mas unicamente sirva por gratidão, sirva com alegria. Já dizia o salmista: quando vocês forem servir ao Senhor, não sirvam de qualquer jeito, mas quando forem servir ao Senhor, servir o Senhor com alegria. E por que deveremos servir com alegria? Porque outrora nós estávamos servindo a outro Senhor, a um Senhor que nos oprimia, a um Senhor que nos algemava, a um Senhor que nos acorrentava. Outrora nós estávamos servindo a outro Senhor, não por prazer, mas por um âmbito de escravidão, não por alegria, mas
por um momento de uma certa relance de alegria, mas que não era eterna, era simplesmente passageira. Mas o Senhor foi lá, nos tirou desse charco de lodo, nos colocou sobre esta rocha, firmou os nossos passos e colocou um cântico na nossa boca. E se há um cântico na nossa boca, se os nossos pés estão firmes sobre uma rocha, pelo amor de Deus, não sirva por obrigação, sirva unicamente pelo prazer e pela gratidão que há em servir ao reino de Deus. Encontramos em Marta a dádiva do serviço. Logo, se Marta carrega consigo esta dádiva, observe o cenário. Marta está servindo, e quando Marta está servindo, de repente João volta sua atenção para Lázaro, seu irmão. E João diz que enquanto a irmã está servindo, Lázaro estava assentado à mesa. Mas não era qualquer mesa. Essa mesa tem algo diferente. E por que essa mesa é diferente? Essa mesa é diferente não por causa da casa onde está sendo servido o banquete. Essa mesa é diferente não por causa da refeição que está sobre a mesa. Essa mesa é diferente porque nesta mesa tem alguém. E não é qualquer pessoa. É alguém extremamente especial. Porque João diz que Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Ele quem? Jesus de Nazaré. Entenda que até o capítulo 12, essa mesa era uma mesa comum. Se uma refeição fosse posta a esta mesa, seria uma refeição comum. Mas agora tem um negócio diferente. Agora o ambiente é totalmente diferente. E por que o ambiente é totalmente diferente? Porque tem alguém ali que onde ele chega, o ambiente muda-se por completo. E quem é que muda este ambiente? Não é Marta, não é Maria, não é Lázaro, nem João, quanto menos Pedro, Tiago e os demais discípulos. Quem é que é capaz de mudar este ambiente? Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que você entenda esta noite que você não está em qualquer mesa. Tem uma mesa posta em nosso meio aqui. Eu não sei se você percebeu, mas tem um banquete sendo oferecido para nós aqui esta noite. E essa mesa é diferente. Por que ela é diferente? Porque o meigo nazareno, Jesus Cristo de Nazaré, está presente em nosso meio esta noite. Então, se eu fosse você, celebrava-o com alegria, adorava-o com entusiasmo, porque o mestre dos mestres, a pessoa mais importante que já pisou nessa terra, está no meio da Assembleia de Deus de Pratinga esta noite. Há um banquete posto à mesa, e Lázaro tem este privilégio. Se Lázaro tem o privilégio de estar assentado à mesa, esse não é bem o contexto de Lázaro no capítulo anterior. Pois volte para o capítulo anterior e você vai ver que este mesmo Lázaro vai adoecer. Esse mesmo Lázaro vai perder sua vida. Perdendo sua vida, ele é enterrado. Enterrado, passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia. Quando no quarto dia Jesus resolve aparecer em Betânia. Há quem diga que Jesus chegou atrasado, mas Jesus nunca chega atrasado. Ele chega no momento certo. Quem sabe as irmãs estavam esperando simplesmente por uma
Lázaro. Lázaro está sentado à mesa. Mas volte para o capítulo anterior, e você vai ver que no capítulo anterior Lázaro não está à mesa. Lázaro está dentro de um sepulcro. Quando Jesus chega em Betânia, pergunta a irmã onde ele está. Levam à porta do sepulcro e ele diz: tira a pedra. E o que é que a irmã diz? Não faz isso, está cheirando mal. Qual é o cenário de Lázaro no capítulo 12? É um Lázaro morto, enterrado em um sepulcro. Mas qual é o cenário de Lázaro no capítulo 11? Morto, enterrado em um sepulcro. Mas qual é o cenário de Lázaro no capítulo 12? Não está morto, está vivo. Não está dentro de um sepulcro, ele está sentado a uma mesa. Não está cheirando mal, mas está sentindo o perfume que está exalando no meio da casa. Eu não sei se você percebeu, mas sabe quem é esse Lázaro aqui? Éramos nós. Antes de Jesus chegar na nossa Betânia, e eu gosto do sentido etimológico para Betânia, que um dos sentidos é casa de aflição. A nossa Betânia era uma casa de aflição. Antes de Jesus chegar lá, sabe onde estávamos? Dentro de um sepulcro, morto e cheirando mal. Só que agora o Lázaro do capítulo 12 não é um Lázaro morto, é um Lázaro que está vivo. Quem é este Lázaro? O Lázaro do capítulo 11 éramos nós antes de Jesus. O Lázaro do capítulo 12 somos nós depois de Jesus. O Lázaro do capítulo 11, morto, enterrado e cheirando mal, era você antes da cruz. O Lázaro do capítulo 12, assentado à mesa, vivo, somos nós depois da cruz. O Lázaro do capítulo 11 éramos nós, atolados no pecado, morto e cheirando mal. O Lázaro do capítulo 12 somos nós, depois que a graça de Cristo raiou na nossa vida. O Lázaro do capítulo 11 era você, nas mãos do pecado. Você não queria se prostituir, mas escravo não tem vez, escravo tem que obedecer, e você ia se prostituir. O Lázaro do capítulo 11 éramos nós, atolado no álcool, nas trocas, uma vida sem perspectiva de vida, uma existência sem um norte aprazível. Éramos nós acorrentados, algemados, escravizados, cheirando mal, sem nenhuma perspectiva de vida. Mas de repente, no quarto dia, o nosso Jesus chegou em Betânia. E quem sabe alguém pensou: aí não tem mais jeito, acabou, aí não tem mais jeito, já morreu, aí não tem mais jeito, não tem esperança. Quando de repente aparece um que até para a morte ele dá jeito, porque Jesus olha para a irmã e diz: teu irmão vai ressuscitar. Aí ela pensa que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, só que ela não percebeu que a ressurreição e a vida acabou de chegar no meio de Betânia. Sabe o que eu quero lhe dizer com isso? É que quando Jesus chegou, ele vai até a porta do sepulcro e ele diz: tira a pedra. Tiraram a pedra. Ele não precisa entrar lá dentro do sepulcro, mas ele abre a boca e diz: Lázaro, vem para fora. Eu não sei se você
percebeu. Mas Lázaro estava morto, enterrado há 4 dias. Já havia começado o estado de decomposição. Sua alma, seu espírito havia voltado para Deus. Seu corpo já havia iniciado o estado de decomposição. Mas de repente, uma palavra que é capaz de mudar uma vida entrou lá dentro do sepulcro. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Quando aquela voz ecoou no meio do sepulcro, o corpo de Lázaro, que estava iniciando a decomposição teve que parar e voltar ao seu estado natural. O espírito que havia voltado para Deus teve que voltar para o corpo de Lázaro. Quando de repente alguém começa a ver Lázaro saindo do meio do sepulcro. Por quê? Porque uma palavra é capaz de transformar a nossa história. Eu não sei se você percebeu, mas Lázaro veio à vida por causa de uma palavra, e nós também viemos à vida por causa de uma palavra. Estávamos mortos, estávamos cheirando mal, estávamos acorrentados, estávamos algemados. Para Lázaro, Jesus chegou no 4º dia em Betânia, e para nós ele subiu até o alto do Gólgota. Ele subiu até o alto do Gólgota, foi pendurado no madeiro. Alguém disse: desce daí, mas ele não desceu. Quando foi por volta das 15 horas daquela sexta-feira, antes dele entregar o seu espírito, porque a morte não matou, mas a sua morte venceu a própria morte, ele abre a boca e diz: Pai, está consumado. Quando ele abre a boca e diz: está consumado, na eternidade o plano da redenção começa a ser aplicado na vida de cada um de nós. Quando ele abre a boca e diz: está consumado, no plano da redenção a graça foi aplicada em cada um de nós. Ele ecoou há 2000 anos atrás e continua ecoando em nosso meio. Está consumado, está consumado, ecoando o seu grito. Nós estávamos atolados, presos, mortos em delitos e pecado, mas a sua voz ecoou na minha existência e disse: Fábio, está consumado. João, está consumado. Maria, está consumado. Igreja, está consumado. Antes em um sepulcro e agora assentado à mesa com Jesus, lhe adorando em espírito e em verdade. Pode desfrutar dessa comunhão esta noite, porque você não está mais em um sepulcro. Você está assentado à mesa. Levante assim sua mão para o céu. Estou sentindo abrir seus lábios. Só você que tem o privilégio de desfrutar dessa comunhão. Eu te convido por um momento, enche os seus pulmões de ar, abra os teus lábios e adore a Ele. Vai descer uma glória aqui em nosso meio. Pode
isso, estava acorrentado, estava algemado. Lembra? O que te alegrava era um maço de cigarro, era um copo de cachaça, era uma dose de uísque. Mas hoje você está aqui com o nome escrito no livro da vida, lavado e remido no sangue do Cordeiro, aguardando a trombeta tocar, esperando o toque do ressoar da última trombeta para ir morar em Jerusalém. Então, enquanto Ele não vem, celebremos a Ele, adoremos a Ele, glorifiquemos a Ele. Pode celebrar ao Cordeiro. Tens línguas estranhas, abre a tua boca e comece a adorar em outras línguas agora. És batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca e comece a adorar em outras línguas. Porque se Marta está ocupada no serviço, se Lázaro está assentado à mesa, de repente aparece Maria com um vaso de alabastro, e dentro do vaso um unguento de nardo puro. Jesus está assentado à mesa. Eu não estou falando de uma mesa feita em pratinho no século 21, estou falando de uma mesa numa refeição na cultura judaica. A mesa está posta, e a ideia da mesa era como se fosse algo ao chão, e a ideia não é de se assentar, mas é de reclinar. Jesus reclina sobre a mesa, coloca o peso do corpo no braço direito ou no braço esquerdo e coloca os pés para trás. Só que é uma refeição judaica, e sendo uma refeição judaica, só se assentava à mesa quem fosse homem, e não bastasse ser homem, tinha que ser livre. Maria não podia sentar na mesa. Ela olha para a mesa e entende que pela tradição não há um lugar para ela. Mas de repente, se ela não contempla um lugar para ela à mesa, ela olha para os pés de Jesus. E Maria conhecia aqueles pés, irmãos. Porque em Lucas 10, Jesus está dentro da casa, Marta está ocupada no serviço, e onde está Maria? Prostrada aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Maria conhecia aqueles pés, porque em João 11, quando Jesus chega em Betânia, Marta chama sua irmã, e quando ela vem até Cristo, ela se prostra aos pés de Jesus e começa a chorar. Ela conhecia aqueles pés. Ela olha para os pés de Cristo e ela vai entender. E o que é que ela entende? Não tem lugar para mim na mesa, mas dos pés de Jesus ninguém é capaz de me tirar. Aí sabe qual é a conclusão que eu cheguei? É bom estar na mesa com Jesus. Que privilégio! Já imaginou você se assentar à mesa com o mestre dos mestres, com o meigo nazareno? Já imaginou você assentar à mesa e olhar para o lado e ver que quem está do teu lado não é outro senão o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi? É muito bom estar assentado à mesa, só que eu percebi que melhor do que estar na mesa é estar aos pés de Cristo. Sabe por quê? Porque às vezes a mesa vai nos dar uma posição. Quem está na mesa? Pedro, discípulo de Jesus e futuro apóstolo, pastor de Jerusalém. Quem está na mesa? João, discípulo de Jesus, futuro apóstolo, pastor em Éfeso. Quem está na mesa? Tantos e tantos outros
homens, mas de repente tem uma mulher que não está na mesa porque a tradição não lhe permite estar, mas ela está nos pés de Jesus Cristo. Ela não vai ter nome de discípulo e nem nome de apóstolo, mas ela está aos pés de Jesus Cristo, entendendo que o melhor lugar para o homem estar é aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Maria então vai entender: se não tem lugar para mim na mesa dos pés do meu mestre, ninguém pode me tirar. Será que você pode? Pega aí na mão de quem está do seu lado, escolha uma pessoa aí, se você pode. Olhe bem nos olhos dele, isso fala de sinceridade e comunhão. Olhe bem nos olhos dele e diga aí para ele: ainda tem. Diga para ele: ainda tem lugar aos pés de Jesus. Ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda há. Ei, Jesus está lhe convidando essa noite. Vem para os pés do mestre. Vem para os pés do mestre. Nos pés do mestre não vai ter ibope, mas vai ter comunhão. Nos pés do mestre não vai ter fama, mas vai ter intimidade. Nos pés do mestre não vai ter aplauso, mas vai ter comunhão e sensibilidade com Deus. Deixa-me ver aqui. Quem está disposto a ir para os pés do mestre? Vem! Vai para os pés. E ela não vai de qualquer jeito. Ela vai para os pés. Pega o seu unguento de nardo puro, que era algo caríssimo, era um ano de trabalho. Quebra o vaso e começa a ungir os pés de Jesus. Sabe o que é cada gota daquele perfume derramado ali? Era uma expressão de louvor e de adoração. É Maria dizendo: tudo que eu tenho eu estou entregando para o meu mestre. Maria está entregando, por intermédio daquele ato, uma expressão de louvor e de adoração. Porque isso é vida cristã, é serviço, é comunhão e é adoração. Maria vai para os pés e ela começa a derramar o perfume. E sabe o que é interessante? É quando nós conectamos esse texto com Marcos 14, que é a mesma história. Marcos diz que ela derrama o perfume na cabeça. E por que ela derrama na cabeça? Porque ela cumpre o ritual. E qual era o ritual? Derramava sobre a cabeça do hóspede 1, 2, 3 gotas de um perfume. Maria começa cumprindo o ritual, derramando o perfume na cabeça de Jesus. Mas de repente ela não suporta. E ela entende: dá para oferecer o que eu nunca ofereci. Dá para entregar o que eu nunca entreguei. De repente a cultura diz: derrama uma gota, derrama 2, derrama 3. Maria quebra o vaso. E não é nenhuma, não são 2, nem quanto menos 3. Tudo que tem, ela começa a derramar. Ela começa a derramar. Eu encerro essa festa esta noite lhe dizendo: não volte para casa com aquilo que você trouxe para oferecer a Jesus. Não volta com uma gota de adoração para casa. Derrama tudo hoje sobre os pés. Derrama tudo hoje sobre aos pés do mestre. Deixa-me ver aqui quem pode adorar a Ele. Você pode adorá-lo. Você pode adorá-lo. Você pode adorá-lo. E eu gosto dessa expressão, porque quando nós resolvemos adorar, é forma espontânea. Pode
perceber que quando a presença nos envolve, a gente não aguenta. Quando a gente começa a adorar, a gente começa a levantar as mãos aos céus para adorar a Deus. Porque a gente resolve levantar as mãos aos céus para adorar a Deus. Isso está dizendo algo no mundo espiritual. Eu disse que mãos aos céus é sinônimo de rendição. Mãos aos céus é sinônimo de liberdade. Quando você ergue as mãos aos céus, você está dizendo: um dia eu estava preso, um dia eu estava acorrentado, um dia eu estava cativo, um dia eu estava algemado, eu não podia adorar, mas hoje eu estou livre. É aquele hino sacro da harpa cristã. Eu vagava pela senda do horror, oprimido pelo pecado e temor, mas o Salvador eu vi, sua terra voz ouvi, meu Jesus que me libertou por seu amor. Ele estufa o peito, enche os pulmões de ar e entra no coro dizendo: livre estou, livre estou, livre estou. Quem sabe alguém pergunta: por que você está livre? Ele então responde: pela graça de Jesus, pela graça de Jesus. Quando você está no ambiente do santuário e você começa a adorar, você não aguenta, então você resolve levantar as mãos aos céus. Quando você ergue as mãos aos céus, os céus começam a entrar em celebração e o diabo fica louco. E por que o diabo fica louco? Porque ele sabe que um dia essas mãos estavam presas, acorrentadas, algemadas, mas elas foram livres pela graça de Jesus. Está tão livre que você pode erguer não uma, mas as duas mãos ao céu. Já que você está livre, eu convido todo aquele que é livre a fazer aquele barulho que só quem é livre sabe. Quem está preso não sabe o que é glória a Deus. Quem está preso não sabe o que é aleluia. Quem está preso não sabe o que são línguas estranhas. Quem está acorrentado não sabe o que é adoração. Mas quem está livre? Quem está livre? Quem está livre? Ocidental. Estou falando de uma mulher judia 2000 anos atrás. Uma judia num contexto como esse não poderia soltar o cabelo num ambiente como esse, mas ela solta os cabelos, e soltando os cabelos ela começa a enxugar os pés de Jesus. E aí sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? É que João diz: e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Quem estava sentindo o perfume? Toda a casa. Todo mundo estava sentindo o perfume. Mas naquele dia, naquela casa, somente 2 exalavam o mesmo perfume. Quem exalava o mesmo
Maria e Jesus. Porque Maria e Jesus, eu já estou encerrando. Porque Maria e Jesus, porque Maria pega o perfume e derrama tudo em Jesus. Ela solta o cabelo e com os cabelos soltos começa a enxugar os pés de Jesus. O perfume estava dentro do vaso e agora está em Jesus. Depois de estar em Jesus, agora está em Maria. João era amigo do mestre, mas naquele dia não saiu exalando o mesmo perfume de Cristo. Pedro era um dos mais próximos, mas naquele dia não saiu exalando o perfume de Cristo. Mas Maria saiu daquele lugar exalando o mesmo perfume de Cristo. Sabe por quê? Porque é bom sentir o perfume. Você está sentindo? Está sentindo um aroma exalando na casa? É o aroma da rosa de Saron e do lírio dos vales. Está sentindo esse perfume exalando no meio do ambiente? É bom sentir o cheiro do perfume, mas eu percebi que melhor do que sentir o cheiro do perfume é sair daqui exalando o cheiro do perfume. Sabe o que eu estou lhe dizendo? É que você vai voltar para casa exalando o mesmo perfume de Jesus. Quando você for trabalhar amanhã, alguém vai dizer o que foi que aconteceu com você. Quando você for estudar amanhã, alguém vai dizer o que foi que aconteceu contigo. Sabe o que é isso? É o perfume da rosa de Saron, é o perfume do lírio dos vales, é o perfume de Jesus Cristo exalando no meio da casa. E sabe o que é o bom para encerrar? É que João 11 tem um perfume, João 12 tem outro cheiro, João 11 tem um cheiro, João 12 tem outro cheiro. Você me ouve e diga glória a Deus. Qual é o cheiro de João 11? Jesus chega, pergunta onde está Lázaro, manda tirar a pedra, e o que é que a irmã diz? Está cheirando mal. Sabe o que é cheirar mal aqui? Está cheirando defunto. E por que está cheirando defunto? Porque Lázaro morreu. E porque Lázaro morreu, eu lhe digo, porque Lázaro morreu, a irmã disse a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe por que tem cheiro de defunto em Betânia? Porque Lázaro está morto. Sabe por que Lázaro está morto? Porque Jesus não estava presente. Porque é assim mesmo, meus irmãos, Betânia sem Jesus só tem um cheiro, cheiro de defunto, cheiro de morte, cheiro de morto. Mas passa João 11 e vem João 12, e agora que Jesus está dentro da casa, e Betânia que tem Jesus, não tem cheiro de defunto. Você não está aí. Betânia que tem Jesus exala outro cheiro. Era assim a nossa vida. A nossa Betânia cheirava defunto, cheirava morte, cheirava morto. Mas hoje a nossa Betânia exala a glória de Deus. Se coloque de pé, adorando Ele. Oh, poderoso Deus! Se você pode erguer as duas mãos aos céus, feche os teus olhos, e eu vou pedir um sinal a Deus e ao seu Santo Espírito. Irmãos, eu não lhes preguei outra coisa, eu lhes preguei a palavra de Deus. E se Deus está vivo, se a sua palavra na minha boca é a verdade, e se Ele está em nosso meio, onde
onde estiver um adorador, receba sobre a tua vida, da planta de seus pés ao alto da tua cabeça, sinta a glória do Espírito inundando a tua vida agora, deste altar até a porta. Eu não digo eu digo todos os crentes batizados com o Espírito Santo e que estão em comunhão com os céus. Abra os teus lábios e não fale português. Abra os teus lábios e receba variedade de outras línguas. Em cada metro quadrado deste santuário, onde estiver um crente adorando a Deus, onde estiver um crente de mãos erguidas, dando glórias ao Cordeiro, receba a Assembleia de Deus de Pratinho. Eu recebo a autoridade do Espírito de Deus agora e ministro sobre vós. Recebam a glória de Deus que está descendo sobre nós agora. Minhas irmãs do ciclo de oração, recebam mocidade, receba igreja, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Você que não é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas aí onde você está, pela primeira vez. Aqui agora, quem crê nestes mistérios, entra para dentro, debaixo da glória que desceu sobre nós.